O desafio é: por que agimos como agimos? Por que realizamos mesmo sabendo que não está certo ou não é a melhor conduta? Por que fumamos mesmo conhecendo os males? Por que bebemos em excesso ou mesmo escolhendo a encantadora preguiça em detrimento do exercício físico? Ainda não temos um nome para esse tipo de atitude, o que dificulta a personalização do ato. Os gregos antigos chamavam de acrasia, e é assim que iremos nos referir. Primeiro, precisamos relembrar alguns conceitos e desconstruir algumas teorias que captamos como verdade, mas que não são a realidade. Nossos atos são definidos instantes antes pela mente, em um processo cognitivo chamado de tomada de decisão. Precisamos lembrar o que é mente. Segundo o psiquiatra Steven Pinker, mente é o que o cérebro faz. Precisaremos então definir o que é cérebro, e vários neurocientistas divergem nesta definição. Utilizaremos então a mais cientificamente respaldada. Cérebro é um sistema biocomputacional para a redução de incertezas a fim de sobrevivência e perpetuação da espécie. Esta definição nos traz o que é biologicamente favorável. A todo instante, tomando decisões para nossa sobrevivência, mas baseados em quê? Passemos agora a uma desconstrução. O ser humano é um animal racional. Será? Vamos conhecer a história disso. Didaticamente, apenas didaticamente, somos divididos entre corpo e alma, corpo e psique, ou se preferirem entre razão e emoção. Utilizaremos essas duas. Pensadores e filósofos utilizavam alegorias, comparações com animais, para explicar conceitos da razão e da emoção. No Dhammapada, Siddhartha Gautama, o Buda, utilizou a alegoria do elefante. Abro aspas para Buda. Emoção é o elefante magistralmente conduzido pelo homem detentor da razão. Fecho aspas. A emoção iria exatamente para onde a razão escolhesse, o homem controlando o elefante. 300 anos depois de Buda, Platão, sem nenhum indício que tenha conhecido a doutrina budista, também usou animais para explicar, afirmando, abro aspas para Platão, a mente vagueia em uma carroça alada puxada por 2 cavalos presos em uma parelha. Um dos cavalos é dócil, representa os bons afetos, como o respeito e a honra. O outro cavalo é arisco, arrevezado e representa a desonra e os apetites do corpo. A maior virtude é do cocheiro, que direciona a carruagem para o caminho da virtude e da justiça. Fecho aspas. Não ser racional era ser fraco. Então batemos no próprio peito e reafirmamos nossas ações racionais. Mas o que define o que é certo ou errado? Porque o certo é certo. As religiões, em sua maioria, convergem nesse sentido. Vivemos aqui em uma comunidade da maioria judaico-cristã, e o cristianismo foi fundamental, pois somos todos imagem e semelhança do Filho de Deus. E não agir como ele, a entrada do reino do céu estaria mais distante. Séculos mais tarde, Freud, com sua teoria da psicanálise, chamou de id as pulsões, os impulsos emocionais, e chamou de ego os comportamentos racionais, e de superego aquela vozinha da consciência. São todas teorias de pensadores que moldaram a nossa maneira de pensar e de agir. Mais recentemente, Daniel Kahneman e Tversky chamaram de inteligência emocional a nossa capacidade de agir e ter um comportamento dentro desses padrões. Voltemos às nossas definições. Claro, para conhecermos a inteligência emocional, é necessário saber o que é uma emoção. Emoções é uma série de ações e reações coordenadas pelo cérebro, sem controle volitivo, independente de nossa vontade, inconsciente, com vistas à sobrevivência. Mas o que dizem os neurocientistas? Eles chamam de teoria do complexo dual da mente. Um princípio básico é: somos indivíduos, mas não somos um. Somos vários. Para entender melhor, nos comportamos de maneiras diferentes em locais diferentes com companhias diferentes. Somos um na igreja ou na casa da avó e outro junto com a torcida no estádio de futebol ou no shopping com os amigos. Vamos desconstruir um pouco mais. Ainda hoje existe uma ideia que existam no cérebro regiões específicas para os afetos, para as cognições, essa é a região do medo, essa é a região da compra, e isso simplesmente não existe. O cérebro é um sistema complexo que funciona em um circuito, onde várias regiões participam ao mesmo tempo. O que a teoria do complexo dual afirma é: didaticamente, temos 2 sistemas.
Um mais primitivo, mais profundo, chamado de sistema bottom-up, ou sistema 1, localizado no tronco encefálico, que corresponderia às nossas atividades que não dependessem do controle da nossa vontade. Batimento cardíaco, função intestinal, pressão arterial, controle da temperatura corporal, reação à dor, emoções, sensação de fome e sede e a vontade de fazer sexo. Já o sistema 2, o sistema top-down, mais superficial, mais cortical, que corresponde às ações voluntárias cognitivo-comportamental, baseado nas aprovações sociais e na nossa personalidade. São as ações pensadas, como a de escolher não fazer sexo, escolher não fumar, escolher comer saudável, agir com inteligência emocional. Ao realizarmos as escolhas do sistema 2, gastamos mais energia. Ao usar o ego, o cocheiro, para controlar o id, o cavalo arisco. Ao usar a nossa razão para controlar nossas pulsões, nossas emoções, ao que parte dos cientistas chamam de esgotamento do ego. Controlar as emoções é um recurso escasso, que se deteriora ao longo do dia, explicando por que é tão mais difícil recusar o chocolate no final da tarde. Neurocientistas listaram as razões principais para a perda do controle emocional, o esgotamento do ego. Dormir mal, estar mal nutrido, aflições emocionais, falta de familiaridade, focar em problemas, perda da liberdade, dissonância cognitiva, frequência cardíaca, flutuações hormonais e a idade. Mais jovens têm menor autocontrole. Como disse, a divisão entre sistema 1 e 2 é meramente didática, pois nos circuitos cerebrais ocorre em grande parte em conjunto. O sistema 1 sente a dor e tem ação inconsciente de se proteger dela. O sistema 2 avalia a intensidade, a procedência, o tipo, descreve a dor claramente consciente e voluntária. Estudos de casos clínicos e exames de imagens mais apurados têm permitido aos neurocientistas mapearem e confirmarem as interações entre os dois sistemas. Os protagonistas de todas essas ações são os neuromoduladores, ou os neurotransmissores, que regem essa orquestra de emoções, sentimentos e ações. Para a nossa pergunta aqui, por que agimos como agimos, é necessário conhecer a dopamina, que não é só o hormônio do prazer, mas uma desconstrução. A dopamina é responsável, por exemplo, por nossos movimentos voluntários. A dopamina nos faz agir, e a deficiência dela conhecemos como mal de Parkinson. A dopamina é um neuromodulador que se caracteriza pela necessidade de ter um gatilho, um agente motivador, uma causa, uma vontade de agir, caracterizada também pela recompensa, pela sensação do prazer. Para o cérebro, a presença da dopamina indica que algo importante está acontecendo. Então, essa direciona a atenção, cria memória, estimula a ação e amplifica as sensações. E a isso chamamos de vícios e compulsões. Estão relacionados a redes sociais, a jogos de apostas, à pornografia, às drogas, aos videogames, séries de TV, ao açúcar, tantos outros. Todos esses fatores elevam o nosso nível basal de dopamina, tornando-a mais presente. Contudo, tão rápido quanto se eleva, a dopamina é derrubada a níveis inferiores ao nível basal. Então buscamos cada vez mais motivadores de dopamina, as adicções, até que não existam mais motivadores suficientes e chega a ressaca do prazer, como a apatia, o arrependimento, a culpa, até mesmo a depressão. A comunicação entre a comunidade científica e a publicação de casos clínicos tem ajudado muito na compreensão da interação entre a razão e a emoção. Um caso clássico atendido em Vermont foi de Phineas Gage, um rapaz que teve seu cérebro atravessado por uma barra de ferro e chegou consciente, falando e andando no hospital. Isso em 1848, e foi tratado com os recursos da época, sobrevivendo, e revolucionou os estudos da neurociência e da psicologia. Gage teve constatado alteração significativa da personalidade, passando de um funcionário dedicado e respeitoso a alguém mais neuroticista e hipersexualizado. Outro caso mais recente foi apresentado um jovem de 26 anos que teve um acidente de automóvel e entrou em coma após forte impacto na cabeça, foi assistido no hospital da Universidade de Stanford pela equipe do neurocirurgião indiano Dr. Ramachandra. Após alguns dias, o paciente John despertou e aparentemente havia recuperado todas as suas funções. Apenas apresentava uma fala mais lenta, uma lentidão na prosódia, como a ciência afirma.
Sua mãe foi avisada e correu para o hospital. E ao reencontrar com o filho acidentado, este afirmou: "Esta mulher é igual à minha mãe. Tem a voz da minha mãe, mas não é a minha mãe. Esta mulher é uma impostora." Dr. Ramachandra então pensou: esse menino não está bem. Algo aconteceu que ainda não descobrimos. Algo havia interrompido a interação entre a razão de reconhecer que aquela mulher era igual à sua mãe e a emoção de estar próximo à sua mãe. Esta emoção de estar ao lado da mãe consegue ser medida através do suor que sempre expelimos na palma da mão quando estamos ao lado, vemos fotos ou ouvimos a voz da nossa mãe. E não se conseguia medir no John a emoção de estar perto da mãe. Além disso, John também disse que a casa onde morava e seu cachorro eram cópias fiéis, mas não eram sua de verdade. Ficou conhecido como Síndrome de Capgras, que é uma desconexão neural entre o sistema de reconhecimento, sistema cortical, e o processamento de emoções no sistema límbico. Vários outros casos foram documentados e relacionados por acidentes, por derrames, por infecções virais que estão dentro do espectro da síndrome de Capgras. E a tal interrupção neural ocorre entre o sistema córtico-mesolímbico dopaminérgico e o sistema mesocortical dopaminérgico. Todos, para um correto funcionamento, depende da nossa conhecida dopamina, que temos usado muito, até demais. Finalmente, por que agimos como agimos? Agimos porque necessitamos da aprovação social, questão de sobrevivência, pois a aprovação social nos torna emocionalmente mais fortes, por uma questão de aceitação. Este é um comportamento racional do sistema 2. Contudo, somos fortemente influenciados pelo vício em dopamina, pela sensação do prazer e da recompensa que nos proporciona, que na maioria dos casos são socialmente reprovados, e pelos impulsos emocionais de preservação da espécie, determinado pelo sistema 1, que é enganado, pois a dopamina que produzimos ao saciar a fome e ao fazer sexo, fundamentais para a preservação da espécie e que mantém os níveis basais, é muito semelhante à dopamina produzida por outras sensações de prazer, como a alimentação hiperpalatável e a preguiça. Em suma, a acrasia, essa tendência humana de agir contra o próprio conhecimento, é resultado de uma complexa interação entre nossos sistemas cerebrais, nossas emoções e o contexto social em que vivemos. A dopamina, neurotransmissor essencial para motivação e recompensa, pode nos levar a buscar prazeres imediatos, mesmo quando sabemos que eles são prejudiciais a longo prazo. O esgotamento do ego, por sua vez, enfraquece nossa capacidade de resistir a esses impulsos e tomar decisões racionais. No entanto, não estamos fadados a sermos vítimas de nossos próprios desejos. Ao compreendermos as forças que nos influenciam, podemos adotar estratégias para fortalecer o nosso autocontrole e alinhar nossas ações com nossos valores. A jornada para alinhar nossas ações com nosso conhecimento é um desafio constante, mas é uma jornada que vale a pena ser percorrida. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossos pensamentos e emoções, ao cultivarmos a autocompaixão e ao buscarmos o apoio de outros, podemos superar a acrasia e viver uma vida mais alinhada com nossos valores e objetivos. Mas às vezes fracassamos por não sermos terapeutas de nós mesmos.